A gente, na definições de temas, né, esse é um tema que é extremamente importante. Opa, acabei adiantando. É extremamente importante no mundo de tecnologia, no geral, um background, né? Então, eu sou o Guilherme Colonese, sou arquiteto de soluções aqui na Lifer, né? E a minha formação técnica é com relação à segurança da informação, né? Então, eu sou formado em tecnólogo de segurança da informação. É, é um assunto que eu particularmente aprecio bastante. Meu hobby de final de semana é ficar brincando com Kali Linux, essas coisas, para ficar brincando. Mas é um tema que é extremamente relevante, a gente nunca tinha falado no Lug, mas de extrema importância a gente poder apresentar um pouco para vocês. E a minha ideia aqui de trazer para vocês é não ficar focando somente em Life, é trazer alguns pontos tanto de mercado quanto de Life em si, mas para poder ampliar um pouco os horizontes, que segurança vai muito além de uma aplicação, por exemplo. Ela trata de outros pontos que muitas vezes são periféricos ali à aplicação, e são de forma subjetiva, né? Então é muito difícil você encaixar a segurança aproximadamente em todos os lugares que você for utilizar alguma aplicação Lifer, né? Então não importa o sistema que você esteja utilizando, a segurança não está somente na aplicação, mas sim em todo o conjunto ali da solução proposta. E para trazer da agenda, né? Eu vou primeiro contextualizar vocês, né, com relação aos princípios da segurança da informação. Isso é muito importante para vocês entenderem como que é estruturado, por exemplo, o processo de certificações, como é estruturado a própria parte do desenvolvimento de uma aplicação, por exemplo, que basicamente segue os 5 princípios da segurança da informação, de forma bem resumida, mas é um pouco mais extenso. Vou passar um pouco pelos principais ataques web, isso baseado tanto na lista da OWSP, tanto na CWS Sans, também pegando relatórios da Kaspersky, etc., para poder elencar esses principais ataques que ocasionaram no último ano, eu peguei de 2023, para vocês poderem ter uma visão. Eu vou segregar eles em 3 pontos para poder ficar mais fácil de poder tangibilizar. Eu não vou explorar profundo esse código nem nada do tipo, é mais uma explicação superficial desses principais ataques. Depois vou trazer uma visão, né, do on-premises versus um cenário cloud. E aí, de novo, não entrando somente em produtos Lifer Cloud, por exemplo, mas trazendo clouds de mercado também, as principais diferenças entre essas instalações e os capabilities de segurança que você precisa ter em cada uma. Vou trazer um pouquinho da Lifer, né, e segurança, e aí, no caso, eu não vou falar de aplicação ainda nesse ponto, vou falar um pouco da empresa, como que a Lifer zela pela segurança da informação dentro da companhia para poder entregar um produto seguro, né? E depois eu entro um pouco na aplicação, as diferenças, né, entre a versão CE e a versão Enterprise, no quesito de segurança, exploro um pouco com relação às principais features, e aí eu vou encerrar com alguns casos reais, disclaimer, não são casos da Lifer em si, né? São casos de mercado emblemáticos que foram casos de mídia mesmo, né, midiáticos, onde, através, né, de portais web, houve invasões, houve prejuízos, etc. E isso é muito importante vocês terem essa visão, né? Não importa qual o sistema, qual o portal, qual a empresa, sempre pode ser uma porta de entrada para um atacante. E aí, nesse sentido, eu queria trazer para vocês os princípios da segurança da informação. Basicamente, a gente tem são 3 pilares fundamentais e os outros dois foi conforme foi evoluindo a tecnologia, houve necessidade de adaptação do conceito. Então surgiu o CID primeiro, que basicamente é confiabilidade, integridade e disponibilidade. E aí depois, com o decorrer do tempo, a evolução desde a Web 2.0 até hoje, a gente traz o conceito de autenticidade e legalidade também para dentro desses princípios. Basicamente, de forma bem breve, confiabilidade é tudo aquilo que a empresa que está expondo alguma informação, ela tem que passar confiança para a pessoa de que aquela informação é segura e que aqueles dados estão protegidos. Isso, oferecendo essa confiança, você gera o primeiro vínculo, né, com relação ao primeiro pilar da segurança, e isso
inibe, né, o atacante, por exemplo, quando você tem um site seguro, confiável, um sistema confiável em si, você inibe atacantes de atacarem o sistema, e gera também tanto uma boa imagem da empresa de forma externa, como também gera uma tranquilidade para o usuário que os dados pessoais, né, as informações pessoais não vão ser expostas. E se for por alguma brecha, etc., um pouco mais complexa do que aquelas tradicionais. O outro ponto é com relação à integridade. Então, não basta somente eu entregar confiança para o público em geral. Eu preciso garantir a integridade daquela informação. Quando a gente fala de integridade, basicamente a gente tem a informação e eu preciso garantir que durante o ciclo de vida da minha informação ele vai ser íntegro, né? Então ele não vai sofrer alterações por terceiros de forma indevida durante todo o ciclo da informação. Então você tem todo um processo para garantir a integridade, como o processo de criptografia na comunicação entre sistemas, você tem até mesmo inibição de ataques man in the middle, que pode ocorrer também em sistemas de web, de captar informações via sniffing, etc. Mas a gente traz esse conceito de integridade para poder mitigar qualquer alteração de uma informação. O terceiro ponto é a disponibilidade. Então, no caso, integridade e confiabilidade está muito ligado aos dados sensíveis, pessoais ou informações confidenciais, a exposição dessas informações, ou mesmo a manipulação delas. Quando a gente fala da disponibilidade, ela, em teoria, ela não afeta o usuário final, né? Então, se eu acessar, por exemplo, hoje o site do Google, né, para realizar uma busca, ele estiver fora do ar, que é meramente impossível, se ele estiver fora do ar, eu não vou ser impactado. Porém, a disponibilidade, ela zela pela imagem da empresa. Então, no mundo atual onde a gente vive, a maior parte das empresas tem capital aberto, etc. E para os sistemas, né, webs, né, ou mesmo sistemas internos, para você querer criar um prejuízo àquela imagem em si, você consegue realizar um ataque, por exemplo, de DOS ou DDoS, né, para poder indisponibilizar aquele sistema. Então, disponibilidade ele ataca mais nesse sentido da imagem perante o mercado de uma empresa. Depois, com o passar, né, do tempo, percebeu-se que, além desses três principais pilares, precisava adicionar outras camadas de segurança. Porque, por exemplo, no meio hoje, né, da informação que a gente tem, não basta eu ter só aquela informação íntegra e confiável, eu preciso saber a autenticidade daquela informação. Quando a gente fala de autenticidade, eu garantir o usuário que está é, propagando aquela informação, né, quem criou aquela informação, para quem está recebendo, se condiz, né, com a necessidade ali daquela comunicação. Então, passou-se a ter o conceito de autenticidade. Isso a gente vê de várias formas, né, exemplos, né, de autenticação nos portais via single sign-on, via protocolo de segurança, via consumo de IDPs, etc. Então, existem soluções hoje para poder dar essa autenticidade para a autenticação de um usuário. E também a gente pode pegar um outro exemplo clássico, que é, por exemplo, a assinatura digital de documentos. Quando a gente tem uma assinatura digital de documentos, aquele software, né, por trás, ele está garantindo, através de criptografia, etc., que a pessoa que está assinando o documento efetivamente é ela e a pessoa que enviou aquele documento é ela também. Então, ele tem toda uma inteligência por trás para garantir isso. E, por último, tem a legalidade. E aí, isso aqui está bem de forma ampla e subjetiva, essa parte da legalidade. Por quê? Porque ela trata de dois pontos específicos: a parte legal mesmo, né, a parte jurídica de todo o processo de segurança da informação e a parte ética. E existe uma diferença enorme entre tudo que é lei pode não ser ético, mas o que é ética é meio que é uma coisa moral, né? Então, às vezes o hacker pega, por exemplo, e invade um sistema para provar que ele tem uma falha, mas não necessariamente ele quis causar um dano, mas isso fere uma lei. Eticamente, se ele não teve a intenção, não seria algo nesse sentido, mas é uma coisa muito subjetiva. A parte da legalidade, ela ajuda muito na forma como é construída as certificações de segurança. Então, ela é uma base onde ela pega tanto lei quanto a parte ética para poder estruturar processos de segurança da informação e poder avaliar, né, as empresas, provedores em cloud, provedores de data center, de software, etc., de que
tudo aquilo que trata alguma informação tem todos os procedimentos e processos de segurança da informação ali aplicados. Então, ela garante todo esse ciclo ali de segurança da informação. Esses são os principais pontos, né? E como eu comentei, são os princípios de segurança da informação. Não necessariamente é só isso que trata uma segurança da informação, é muito mais. A gente tem desde a parte interna com o time de C-Search, com Blue Team, Red Team, etc. Então você tem outras componentes, né, que vão compor ali um time de InfoSec, por exemplo, para poder entregar esses principais pontos da segurança da informação. E isso, né, esses pilares foram identificados através dos principais ataques que foram desenvolvidos pelos atacantes, né, pelos hackers. Os principais ataques hoje que a gente tem atualmente no cenário web nosso, eu posso destacar o SQL Injection, que basicamente existem muitos portais antigos que ainda não têm proteção contra uma SQL Injection, então isso é uma falha muito grande. A gente pode destacar o Cross-Site Scripting, quebra de autenticação, Data Expose, DDoS, Cross-Site Request, falhas de configuração, scripting de sites seguros, componentes vulneráveis e também Opa, acabei passando aqui. E também peraí, pessoal, que eu só não estou conseguindo enxergar minha apresentação aqui. E o redirect ali do portal, né? Então você essa parte de redirect ela é bem interessante, porque o atacante ele pode fazer uma cópia do seu site e ele conseguiria, né, dependendo das falhas de configuração de segurança do seu sistema, ele pode inserir ali a URL dele para redirecionar para o portal dele. Então, basicamente, a gente tem esses principais ataques hoje, né, identificados no ano de 2023, para os sistemas web. E aí eu queria só separar em 3 pontos, que aí fica mais fácil de entender. Que basicamente a gente tem vulnerabilidades existentes e que são por não aplicação de patch de segurança, não aplicação de atualizações, etc., ainda são persistentes ali, são recorrentes de se ocorrer, que aí eu destaco SQL Injection, eu destaco Cross-Site Scripting, Cross-Site Request, script de site inseguro. Hoje você tem um site, por exemplo, HTTP, para mim é uma falha de segurança enorme, assim, no sentido de HTTPS, tem as certificações de TLS, SSL, etc., para dar uma garantia ali de comunicação segura, e você ter sites inseguros, você abre brechas para que injetem, às vezes até mesmo JavaScripts ali maliciosos para poder capturar informações, etc. Mas basicamente a gente tem essas vulnerabilidades que já são existentes, elas já foram tratadas, existem processos para você bem documentados para você poder mitigar eles durante todo o desenvolvimento de qualquer tipo de solução, não necessariamente só tratando de Lifer, mas de qualquer tipo de aplicação que você queira desenvolver. Então, tem essas vulnerabilidades já existentes, são vulnerabilidades de software, né? Então, a gente já conhece, já é mapeado. Guilherme, se tem um novo tipo de ataque, existe todo um processo para isso? Existe, toda empresa existe o processo Zero Day, né? Que é basicamente quando é identificado pela primeira vez uma vulnerabilidade nunca antes documentada, e você tem toda uma atuação de um time para poder, o mais rápido possível, mitigar aquela vulnerabilidade. O outro ponto são as falhas dos sistemas que compõem um portal em si. Então, nesse ponto, eu posso destacar o DDoS. O DDoS não necessariamente é um ataque a um servidor web, por exemplo, a aplicação web. Ele vai ocorrer em infraestrutura, ele não vai ocorrer diretamente na aplicação ou um erro da aplicação. Nesse sentido, o DDoS ele é o mais complexo de você lidar, porque você vai lidar com outros tipos de soluções, e aí a gente pode destacar load balancer, anti-DDoS você pode implementar na camada de infra, o WAF, você pode ter toda a parte da configuração do web server, etc., para poder mitigar esses pontos, mas ainda assim, um DDoS hoje ainda é muito utilizado, principalmente pela forma como os hackers eles vão evoluindo muito mais rápido que a tecnologia em si. E ano passado, durante toda essa guerra, por exemplo, Rússia e Ucrânia, a Rússia é uma das disparada das maiores importadoras de hackers ali do mundo, né? Destacando as 3 principais, Índia, China e Rússia.
Mas, basicamente, a Rússia sofreu um ataque de DDoS num órgão do governo, se eu não estou enganado, foi o Ministério de Defesa. Foi um ataque de DDoS massivo, por mais que eles tivessem todas as camadas de segurança, e eles são especialistas nisso, nessa parte de segurança, mas sofreram esse ataque. É um ataque que você não, por mais que você tenha todos os protocolos ali de camada de segurança, etc., é muito difícil de você conter. Dependendo do volume de requisições, ele pode sim gerar uma indisponibilidade. E o outro ponto, né, que eu destaco os ataques em três, é, eu vou falar que é a engenharia social que vai ser resumida em falhas humanas. Que aí, por exemplo, a gente pode entrar em componentes vulneráveis. Então, por exemplo, eu tenho um componente HTML, CSS, JavaScript aqui desenvolvido no meu site. Dependendo de como você realizar essa customização, o desenvolvimento desse código, ele pode ser uma porta de entrada para um atacante. É, Existem métodos de você poder, né, garantir com que não chegue nesse nível, mas é um ponto de entrada. Outro ponto, a quebra de autenticação. Por que que ele pode ser uma falha humana? Porque ele pode cair na falha de uma configuração. Falha de configuração não necessariamente é somente de software, pode ser com relação a hardware, ou seja, você aferir todos os hardwares ali dos sistemas, segurança física do data center, etc., que aí o atacante ele pode explorar esses pontos. E aí tudo isso entra um pouco da falha humana. Mas a falha humana em si, ela não é o principal ponto, é a inocência, que aí entra a engenharia social, que muitas vezes você não está intencionado em falhar, nem nada do tipo, mas pode ocorrer, você está bem intencionado, tudo. A mesma coisa você pegar um pendrive na rua, espetar no computador, isso não é indicado, muito por ser uma engenharia social e muito utilizado no mercado não, pelos hackers, para poder invadir sistemas, etc. Então, esses são os três principais pontos ali de vulnerabilidades em qualquer tipo de sistema, né, de forma resumida. E, basicamente, quando a gente olha para esses principais ataques, como eu comentei bastante, eu comentei em cenário de data center, em cenário cloud, etc. E eu acho bom vocês terem uma visão exatamente dessas principais diferenças do que vocês vão ter de responsabilidade num cenário on-premises para um cenário cloud, no sentido de segurança da informação. E aí, basicamente, a gente traz esse iceberg aqui, comparando todo o esforço que você tem no cenário on-premise para o cenário cloud. Eu já comentei, por exemplo, de hardening. Hardening, basicamente, é um processo de segurança que você faz em todos os hardwares que você tem dentro da sua infraestrutura. Tudo isso no cenário on-premise tem que ser feito para você poder garantir uma, uma confiabilidade daquele sistema, né? Você não vai garantir ainda a segurança do sistema, porque o hardening ele trata só da certeza de que os hardwares eles estão seguros, eles não vão sofrer ataques de overbuffer, etc. Então, você tem várias coisas para você poder tratar no hardware. Outro ponto é com relação à segurança física. Então, novamente, on-premises, normalmente a gente trata de data centers físicos, você tem que ter um rigoroso controle de acesso, controle de segurança físico, etc., com relação a esses sistemas. Terceiro ponto, que você vai ter que tratar no cenário on-premise, redundância para energia e internet. Então, você vai ter que garantir redundância desses dois provedores. Quarto ponto, você tem que pensar, por exemplo, em toda a parte de disaster recovery. Então, você vai ter que pensar em redundância do seu próprio data center em outros locais, em caso de desastres. Então, você vai aumentando a sua carga de trabalho só de pensar nesses pontos, e, além disso, você tem que pensar em todos os sistemas que vão compor ali o seu data center. Então, o database que você vai utilizar, o web server, o middleware, etc. Então, você tem várias camadas ali para você poder analisar e escolher qual vai ser a melhor solução ali para utilizar. Vai ter que pensar no WAF, CDN, load balancer, anti-DDoS, etc., para poder garantir o mínimo de segurança ali no quesito de infraestrutura, né? Não entrando na parte de software. Quando a gente vai para o cenário cloud, a gente tem um esforço mínimo, né? Então, vocês ficam muito mais é, 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 ah,
responsáveis, aí depende muito do modelo de contratação, se é IA, se é PaaS, se é SaaS, mas vocês ficam muito mais responsáveis na gestão desses serviços do que na infraestrutura em si, né? Você tem uma abstração ali com relação a hardware, segurança física, redundância do data center, redundância de energia, rede, toda a parte de treinamentos que eles dão de segurança, manutenção ali da infraestrutura, essa parte de WAF, de load balancer, comunicação via HTTPS, etc. Tudo isso normalmente já é padrão de a maior parte das provedoras em clouds, sem falar também que a maior parte desses provedores, aí depende muito do modelo que você se encaixa, mas eles já têm certificações de segurança para aquele data center, que no caso do on-premises, você tem que passar por todo o processo de certificação. Então, você já tem isso daí já englobado dentro de uma solução cloud. Então, você tem menos, como posso dizer, não vou falar preocupações, mas você tem menos trabalho, menos esforço ali com relação a essa parte de segurança que o provedor ele já vai oferecer. E aí, pensando nesse sentido, onde eu estou trazendo nessa visão um pouco com relação à infra, com relação à aplicação, aí agora falando de Lifer em específico, a gente pode destacar dois pontos, né? Primeiro, a Lifer como empresa, o que que a gente se preocupa quando a gente está desenvolvendo a nossa solução? Primeiro, a gente tem uma equipe para gerenciamento de incidentes quando a gente trata de soluções em cloud. Então, ela está sempre pronta, disponível, monitorando, tem proatividade em eventual incidente, etc., né? Então, isso daí já é disponível para os clientes que estão na cloud. Outro ponto, a gente tem uma política de segurança muito bem estruturada, onde a maior parte dos funcionários, né, 100% dos funcionários da empresa tem ciência dessa política de segurança, é disseminado. Um ponto importante, o porquê dessas políticas de segurança? Porque, basicamente, para você tirar qualquer tipo de certificação de segurança, principalmente falando por exemplo, da ISO 27001, um dos preceitos é que a empresa tenha políticas de segurança implementadas, disseminadas e seja evidenciado isso no report, tudo, de que os colaboradores têm ciência, têm assinado documento, tudo, etc. Então, você tem isso aqui muito bem disseminado aqui dentro da Life, e a partir dessas políticas são criados os treinamentos de segurança da informação. Esses treinamentos eles são periódicos, né? Então, a cada trimestre, semestres, a gente tem alguns treinamentos com relação a essa parte de segurança. Normalmente, eles fazem testes também durante o decorrer do ano com relação aos principais ataques hackers para engenharia social, por exemplo, phishing, com relação à segurança de rede pública, por exemplo, acessar o Wi-Fi público, como está o ambiente de home office, por exemplo, saindo um pouco do escritório, que a Lifer tem um controle maior, no home office nem tanto. Então, eles trazem isso para dentro dos treinamentos, isso é muito importante para você conscientizar todo mundo com relação a quais são os pontos de entradas de um atacante dentro do ambiente corporativo, isso pode ser qualquer lugar. Então, a gente traz isso para essa parte dos treinamentos. Além disso, a gente tem um processo de resposta a incidentes, ou seja, o cliente, né, ele tem todo, diferente de uma abertura de ticket convencional, você tem um processo à parte para reportar um incidente de segurança. Esse tipo de fluxo, ele é diferente por quê? Porque ele tem o próprio SLA dele, por se tratar de um incidente de segurança, você tem um outro nível de atendimento nesse sentido. É muito diferente de um tratamento de ticket, então você tem que emitir evidências, etc., para poder fazer o tratamento daquele incidente. A gente realiza as correções, caso seja identificado dentro do software a vulnerabilidade, a gente realiza a correção e libera o patch, né, a security fix o mais rápido possível ali para poder aplicar nos ambientes dos clientes e poder garantir a segurança da informação. Então, esse processo é muito bem estruturado, ele está até disponível, depois eu compartilho o link da resposta a incidente, onde você tem todos os níveis ali de incidentes que podem ter. Um outro ponto também é que a gente tem um time de InfoSec. Esse ele está monitorando a Lifer como um todo, então, tanto para monitoramento dos nossos sistemas internos quanto os externos, prevenção de incidentes, tanto vazamentos internos quanto os externos. Isso é muito importante. Ele trabalha muito em conjunto com a equipe de gestão de incidentes, como também com a equipe que trata de resposta a incidentes. O time de InfoSec ele participa de
basicamente de uma forma cross dentro da empresa. E dentro do time de InfoSec, a gente tem time SOC, a gente tem Blue Team, Red Team, a gente tem diversos outros subtimes ali que fazem determinados papéis ali para poder mitigar qualquer tipo de vulnerabilidade da Lifer como empresa. E também a gente tem um escritório de PO, que ele ajuda na definição desses processos, né, de tanto de resposta a incidente, das políticas de segurança, dos treinamentos, das responsabilidades da Lifer com relação ao tratamento de dados nossos, né, com relação ao que a gente tem dos nossos clientes, as informações que a gente tem com relação aos consumidores, etc. Então, a gente tem toda essa segurança seguindo, né, a LGPD e a GDPR para poder garantir toda essa proteção de dados também com relação a esses pontos. Então, basicamente, a gente tem essas. Eu não vou falar que são funcionalidades de segurança em si, mas são processos bem estruturados dentro da Lifer que corroboram ali com o desenvolvimento seguro da solução. E, além disso, a gente tem a aplicação em si, que aqui eu quero trazer exatamente um comparativo, antes de entrar um pouco nas features, com relação à versão CE e a versão Enterprise. Basicamente, na versão CE, a gente não tem autenticação multifator disponível ali de forma parametrizada, a gente não tem o SAML 2.0, então, que também isso está disponível na versão Enterprise, e é de forma parametrizada, aí você teria todo um processo ali vamos dizer assim, customização, mas de forma nativa não tem. Segurança legal, então, um outro ponto que é muito importante é em caso de incidente, etc., a Lifer dispõe, né, na versão Enterprise, toda a parte jurídica nossa para apoiar durante processos legais de órgãos do governo, por exemplo, a NPD, eventual diligência, então você tem toda essa segurança legal. Acesso a Security Fix. Ah, Guilherme, no caso da versão Community eu não tenho esse acesso. Não, você tem, só que não no mesmo nível de rapidez como no da Enterprise, por exemplo. Por se tratar de dois produtos diferentes, a Enterprise ela tem a prioridade e a CE ela tem um outro nível ali de liberação dessa security fix. Acesso ao nosso suporte em si também é um pouco diferente, é um outro nível, mas também é uma diferença ali que poderia atenuar em um eventual incidente. Acesso às nossas soluções em cloud, então tanto o Lifer PaaS quanto o Lifer SaaS, que aí ele traz outras camadas de segurança mais robustas do que no cenário on-premises, como eu já comentei, e também tem a parte das certificações de segurança. Ah, Guilherme, então quer dizer que o Lifer de XP em si, ele tem certificação de segurança? Sim, a aplicação Lifer de XP Enterprise, ele tem a ISO 27001, tá? Então, a gente tem todo a ISO 27001, como eu falei, ela trata de toda a parte de políticas, de treinamentos, etc., e do desenvolvimento seguro ali do produto. Então, o Lifer de XP, ele tem a certificação da ISO 27001, no caso da CE, não, a gente só tirou a certificação para ISO 27000 para a versão Enterprise. E, além disso, os nossos produtos em cloud, eles têm as demais certificações, né? Então, a ISO 27017, 27018, SOC 2 Type 2, aí tem compliance com outras entidades, como a IPA, que é a gestão de saúde dos Estados Unidos, tem a CSA Star Level 2, que aí é um conglomerado de provedores em cloud que avaliam soluções criadas em clouds com relação a essa parte de segurança da informação, e o compliance tanto com a LGPD quanto com a GDPR nessa parte da cloud também. Então, para vocês verem, os nossos produtos Enterprise, eles têm essas diferenças com relação à parte de segurança, exatamente por ter toda a disposição, por ter ambientes críticos, etc., com relação à versão Community, por exemplo. E aí, um outro ponto é com relação às features agora, englobando tanto o que está disponível na versão Community quanto na versão Enterprise. Correção de vulnerabilidades, como eu comentei, tem acesso nas duas, mas na versão CE você não tem no mesmo tempo da versão Enterprise. O processo de releases trimestrais, esse é um ponto bem importante. No caso da versão Community, os releases são semanais, né, dos updates lá, tudo, etc. No caso da versão Enterprise, é a cada 3 meses. Por quê? Porque ele te garante a estabilidade ali daquela versão, né? Então, você pode ter, por exemplo, instabilidade em algum tipo de funcionalidade, etc., que pode ocasionar algum erro no portal. Então, na versão Enterprise, você tem uma estabilidade maior ali da versão para poder liberar essa release. Com relação a
conexão segura ali da plataforma, a gente suporta, né, conexão SSL, HTTPS, criptografia mínima ali do tráfego AS256. E quando a gente trata de cloud, a gente tem tanto isso daí já de forma nativa, né, a conexão segura para tráfego quanto para repouso. Então a gente tem mais um pouquinho ali de segurança nesse nível. Outro ponto é que a gente traz funcionalidades de regras de permissionamento para acesso às funcionalidades. Isso é muito importante, principalmente pensando na confiabilidade, na integridade e na autenticidade ali das informações que são criadas no portais. Isso para qualquer tipo de projeto é de suma importância. Quando a gente utiliza a autenticação do próprio Lifer, a gente traz uma possibilidade de você criar políticas de senhas ali dentro do portal. Isso também é muito importante para você poder criar a política de senha segura, etc., dentro da solução. Um outro ponto também é que a plataforma, além de toda aquela parte, né, de certificações, etc., que a gente passa, ela passa por testes de segurança de forma contínua. Então, a cada major release, a gente passa a solução por um teste SAST e pelo DAST. Basicamente, são testes ali de segurança. Quando a gente fala do estático, ele tem um escopo já definido, ele não é uma exploração mais aleatória, vamos dizer assim, ele foca num script ali bem estruturado, e quando a gente fala no dinâmico já é essa aleatoriedade, né? Você tem uma caixa preta e você vai explorando, e conforme vai achando vulnerabilidade, você vai reportando essas informações. Então ele gera um relatório bem interessante. Outro ponto é o que a gente traz como camada de autenticação. Como eu comentei, o SAML só está disponível na versão Enterprise ali de forma nativa, os demais já tem em ambas as soluções, OpenID Connect, LDAP, Auth 2.0, etc. Autenticação multifator, isso é muito importante também para você ter mais uma camada de proteção na autenticação do usuário. A gente tem disponível, como eu já comentei, na versão Enterprise. Na CE teria que ter toda a parte ali da customização, vamos dizer assim, não tem de forma nativa. E a gente utiliza tanto o Time-Based One-Time Password, como também o IP Address MFA Checker para poder fazer disponibilizar, né, uma autenticação multifator. Além disso, a gente traz um outro recurso para atender as normas ali, tanto da LGPD quanto da GDPR, que é a anonimização, exclusão e exportação de dados dos usuários. Isso também é muito importante, que em caso de o usuário querer que os dados sejam apagados, querer que sejam exportados, querer que seja anonimizado, tem essas funcionalidades ali disponíveis na solução para que vocês possam fazer de uma maneira ali parametrizável e low code ali dentro da solução. E um outro ponto, aí pegando um pouco na parte do desenvolvimento da solução em si, toda toda a solução, né, do GXP, ela é desenvolvida seguindo, né, a OWSP e a CWS Sans, que são duas entidades que elas fazem esse compilado, né, de quais são os principais ataques, o que está no hype no momento ali dos hackers para a parte web. Eles fazem a lista, tanto a OWSP faz a top 10, quanto a CWS Sans faz a top 25. A gente pega essas listas e a gente desenvolve, né, a nossa solução, mitigando já todas essas vulnerabilidades que foram elencadas por essas duas entidades. E, além disso, a gente tem um processo bem interessante, que é o processo de desenvolvimento da solução, é o Secure by Design. Ou seja, desde da criação ali da solução em si, então qualquer funcionalidade nova que for implementada, ela segue todo esse conceito de Secure by Design, que é garantindo que, desde o momento onde você está desenhando ali a sua funcionalidade, você já está mitigando qualquer eventual problema de segurança e garantindo a segurança daquela funcionalidade. Então, isso é muito importante que vocês tenham essa visão. E aqui serve tanto para a versão Community quanto para a versão Enterprise. O desenvolvimento basicamente é o mesmo, só algumas coisas que mudam, mas a gente já traz isso de forma intrínseca ali dentro do produto. Para vocês verem a robustez de como a gente se preocupa com essa parte de segurança da informação, normalmente são itens que são transparentes para vocês, então vocês normalmente não têm essa visão dessas camadas de segurança que a plataforma oferece, mas é importante que vocês tenham essa visão. E, para finalizar, pegando todos esses pontos, eu vou falar um pouco dos casos reais. Nesse sentido, novamente, só mais um disclaimer, eu não trouxe nenhum caso ali com relação a Liferay, até porque a gente não tem nenhum registro recente do GXP ali, das últimas versões que tenham ocorrido algum incidente. Eu trouxe casos emblemáticos que
trataram de invasões web que atingiram outros sistemas, mas que eles tiveram impactos tanto público quanto para a própria empresa também, tanto na imagem quanto em multas, etc. E o primeiro caso que eu queria trazer é o do Yahoo, que ocorreu em 2013 e 2014. Basicamente, o tipo de ataque foi uma violação dos dados, houve o hacker, né, o atacante, ele conseguiu ganhar as credenciais de acesso de um administrador do sistema, isso através de diversos mecanismos ali que você consegue, desde spoofing da rede, desde uma engenharia social, etc., você consegue pegar essas informações. Basicamente, quando ele conseguiu esse acesso, ele acessou o database, acessou todas aonde ficava o repositório de dados do Yahoo, e ele pegou 3 bilhões de contas e colocou na Deep Web, gerando ali a exposição, né, desses dados para toda essa comunidade que frequenta ali a Deep Web, e aí vendendo via criptomoeda, etc. Isso, né, além de você ter a exposição desses dados, gerou para o Yahoo na época um prejuízo financeiro ali enorme de 350 milhões de dólares, e isso afetou também a imagem do Yahoo perante o mercado. Tanto é que logo depois ele foi vendido. Hoje, muito difícil alguém é, 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 que você utilize rotineiramente ali o Yahoo para alguma coisa, é muito pontualmente que você utiliza. Então, antigamente era muito forte, hoje você já não escuta mais, e foi muito devido a esse caso que foi muito emblemático, principalmente nos Estados Unidos, houve uma forte rejeição ao Yahoo na época por causa dessa violação de dados. E basicamente o que a gente precisa para poder mitigar é uma autenticação multifator, ou seja, você não pode ter credenciais livres ali, só utilizar um password para poder acessar um sistema. Se quiser ter uma autenticação multifator habilitada no sistema para poder isso, web, sistema interno, etc., qualquer tipo de sistema que você tenha, para poder mitigar o hacker ele pode até ganhar as credenciais de acesso, mas ele não vai ter acesso a uma autenticação multifator. Ter política de senhas ainda mais fortes, né? Então, você ter uma política de senha que não seja fácil de ser roubada, que tenha um ataque de brute force, por exemplo, que basicamente pega um dicionário de senhas e aplica ali no sistema. Então, você conseguiria mitigar. Outro ponto também é você realizar auditorias, tanto nos sistemas como auditorias rotineiras com relação aos treinamentos que são aplicados aos usuários, para que você não tenha, por exemplo, surpresas como engenharia social sendo aplicada via phishing, sendo aplicada via a lábia, né, do hacker. Normalmente eles são bem caras de pau nesses tipos de ataques de engenharia social, se disfarçam de funcionários, etc. Então, eles são muito bons quando precisam executar algo para o mal. Então, você ter esses treinamentos para poder conscientizar e permitir com que as auditorias te guiem nesse caminho para poder melhorar, né? Então, são fundamentais esses principais pontos que poderiam ter mitigado na época esse grande impacto, essa grande violação de dados. Nesse outro caso do Colonial Pipeline, e ocorreu recentemente, foi em 2021, basicamente o que aconteceu aqui é, houve o ganho de acesso, né, via internet, via web, através do portal público ali da Colonial Pipeline. O atacante ele conseguiu acessar os sistemas internos, né, dentro da Colonial Pipeline, e basicamente o que ele fez foi, ele criou um ransomware que foi lá e fez um lock-in dentro criptografou todos os dados ali dos sistemas internos da Colonial Pipeline, que afetou toda a rede de oleoduto deles, basicamente 5.500 milhas, que dá aproximadamente 9 mil quilômetros ali de oleodutos que foram impactados na época. E aí teve um outro ponto. Como eles não tinham backups, né, que eu até vou comentar da mitigação, mas eles não tinham backups, eles não podiam restaurar aqueles sistemas, eles ficaram à mercê, o sistema ficou, queira ou não, inoperante durante aquele período, eles tiveram que desligar manualmente todos esses oleodutos para que não tivesse nenhum tipo de. Aí seria um ataque, por exemplo, jamais direcionado à infraestrutura, a barrar fornecimento, etc. Eles desligaram, né, cada um desses oleodutos para poder mitigar qualquer tipo de ganho que o usuário, que o atacante poderia ter com relação àqueles óleos, transferir para outros lugares, etc., porque é um fluxo diário que eles têm de consumo. E aí o que aconteceu também? Como eles ficaram retidos e teve esse impacto de quase
9 mil quilômetros ali sendo impactados, de não ter transporte de oleodutos dentro de óleo pelos oleodutos, eles pagaram 75 bitcoins, que deu aproximadamente na época 5 milhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Você pagar só para poder ter acesso novamente ao seu sistema por um erro interno mesmo de procedimento, de você não ter, primeiro, né, rotinas de backups, né, dos sistemas, e aí qualquer tipo de sistema você precisa ter um backup ali para poder, nesses casos, poder realizar o restore, e aí você mitiga o ransomware. Um ponto bem importante, quando a gente fala dos backups, não quer dizer que eles vão manter aqueles dados que foram criptografados, é, que foram perdidos ali durante o período que o ransomware ficou atuando. Você vai ter tanto o RPO quanto o RTO daquela informação durante o restore do backup. Mas ele mitiga com que você pague o sequestrador um dinheiro ali absurdo por muito pela incompetência ali, né, de você não ter aplicado, por exemplo, uma rotina de backup. Um outro ponto é você segmentar a rede, ou seja, você segregar, eles tinham tudo dentro da mesma infraestrutura, dentro do mesmo data center. Então, quando você tem tudo isso, mesmo que você tenha rede privada, mesmo que você tenha toda a parte de DMZ, etc., existem ferramentas que permitem o atacante acessar esses outros sistemas que estão por trás. Então, a segmentação de rede é muito importante também nesse ponto, para você poder separar. Se ele conseguir criptografar, por exemplo, o seu site público, não teria nenhum problema, são informações públicas, etc. Ele não teria acesso ao sistema interno. Outro ponto também é a realização das atualizações recorrentes, para você também mitigar, por exemplo, que, por exemplo, no sistema web ele não tivesse conseguido ganhar aquele acesso, conseguido aplicar um ransomware dentro daquele sistema que iria impactar os seus sistemas internos. Um outro ponto, de novo, se vocês forem reparar, normalmente está sempre batendo na tecla de treinamentos. Por quê? Treinamento sempre é muito importante, conscientização de todo mundo que gerencia um sistema de informação. A maior parte dos ataques acontece por falhas humanas. E aí entra, por exemplo, por você não ter aplicado uma rotina de backup, isso é uma falha humana, é uma falha de projeto. Por você não ter segmentação de rede, falha humana. Então, quando você conscientiza, você tem treinamentos, quando você consegue ter essa visão da segurança, você consegue implementar todos esses pontos para poder mitigar o eventual ataque. O outro caso é da Equifax. Nesse caso, ele já explorou uma vulnerabilidade existente no Apache Struts. Então, ele conseguiu acessar ali o Apache, explorou aquela vulnerabilidade. Basicamente, quando ele faz uma exploração, né, o atacante, ele não tem um guia de como que vai ocorrer aquele ataque, ele vai realizando diversas tentativas e erros ali com relação a acessar o software em si, acessar ali o Apache Struts, por exemplo, e aí vai explorando não necessariamente vulnerabilidades conhecidas, como também pode ser vulnerabilidades que sejam zero day. Nesse caso aqui foi uma vulnerabilidade conhecida que não tinha sido aplicado o patch de segurança, não tinha ali aplicado as correções necessárias. Esse ponto é importante e eles também não tinham políticas para varreduras de segurança, ou seja, você realizar pentests, varreduras de portas abertas, etc., dentro de todos os seus sistemas, então eles não tinham essas políticas e também não tinha gestão de vulnerabilidade, que basicamente é você ter documentado todas as vulnerabilidades de todos os seus sistemas para você poder identificar, né, e poder mitigar durante todo o desenvolvimento do projeto. Essa vulnerabilidade atingiu 147 milhões de consumidores da Equifax. Eles tiveram dados pessoais expostos. Nesses dados médicos, dados pessoais em si, né, do nome, sobrenome, data de nascimento, etc., dados de pagamento, endereço, etc. Então, houve vários dados que foram expostos. Essas exposições foram vendas, né, na Deep Web, de novo, eles utilizam para isso. Nessa época, como estava começando a ter uma força muito maior da parte legal, né? Você ter uma regulação, ter uma legislação para essa parte de exposição de dados, eles sofreram uma aplicação de uma multa, né, por parte desses órgãos reguladores de 575 milhões de dólares. Então, foi muito dinheiro e eles poderiam ter mitigado, como eu comentei, com gestão de vulnerabilidade, varreduras e uma aplicação de patch
poderia ter mitigado muito esse prejuízo. E aqui, nesse sentido, além de você ter uma exposição, é o mesmo caso da Yahoo, além de você ter a exposição do seu consumidor, né, do seu usuário, para um público bem aleatório e bem perigoso, você, como empresa, passa uma imagem muito ruim, né? Então, a empresa acaba ficando muito mal vista perante o mercado, sofreu essa sanção, sofreu queda na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, então houve um impacto muito grande. Tudo isso, se vocês repararem, são três casos bem emblemáticos de números bem exorbitantes, mas que os impactos foram direcionados a usuários finais, a exposição, né, desses dados, e também, por exemplo, a própria imagem da empresa perante o mercado. Mas um dos casos emblemáticos que eu trouxe como bônus, ele partiu, e ele para mim é um dos mais interessantes, é um caso de estudo durante a minha faculdade de segurança da informação, foi muito utilizado, que é o do Stuxnet, que ocorreu em 2010. Esse daqui é o nome de um worm que foi desenvolvido. é, Tudo bem que está gravando, não há nada que afirme que foi entre Estados Unidos e Israel o desenvolvimento desse worm, mas há indícios de que tenha sido. Por quê? Porque ele foi identificado em 2010, só que ele estava ocorrendo desde 2005. Basicamente, o que aconteceu foi, aqui partiu tanto o Worm quanto a engenharia social. Existia um pendrive numa usina nuclear lá do Irã. É, Esse pendrive estava solto dentro lá da usina. Um funcionário foi lá, pegou o pendrive, espetou no computador. Dentro dele estava o Worm, o computador utilizava o Windows, ou seja, quem desenvolveu o Worm conhecia muito bem o Windows e desenvolveu uma falha zero day, ou seja, a Microsoft não estava preparada para aquele Worm. Aquele Worm, o que ele fazia? Ele acessava através do Windows todos os sistemas internos da usina. E aí ele ia diretamente aonde estavam as centrífugas dos reatores nucleares. Dentro daquelas centrífugas, que normalmente é utilizado tanto para enriquecimento de urânio, para você poder utilizar como combustível para a usina, como também para bombas nucleares, por exemplo. Então, naquelas centrífugas, o que eles estavam atacando? Eles estavam atacando o CNC daquela centrífuga e eles estavam modificando, eles estavam desregulando ela para poder impedir o enriquecimento de urânio, ou seja, não ia acontecer nenhum tipo de incidente nuclear. Ele só estava retardando ali o processo de enriquecimento. Pro operador, né, final, ele estava transmitindo que, ó, tá ok, a centrífuga tá funcionando normal, o enriquecimento tá ocorrendo normal, mas aquele worm estava funcionando por trás, causando um prejuízo enorme para o Irã nesse sentido. Foram 1.000 centrífugas afetadas. É, Isso gerou, na época, um monte de acusações entre ambos os governos, mas ele traz um ponto que ele é muito importante. Ele demorou 5 anos para ser identificado. Ele só foi identificado porque depois um técnico da Microsoft, de uma empresa terceira da Microsoft, estava realizando um teste dentro do presencial nessa usina e ele percebeu que tinha um comportamento estranho no Windows, tinha um arquivo ali executável bem estranho. Quando ele foi ver, era esse worm. Na hora ele contatou a Microsoft, etc. E você tem todo aquele processo de resposta a incidente. E aí depois, com as investigações, foram identificar que era um worm que estava afetando uma centrífuga. E esse ponto é muito importante, porque ele utiliza a engenharia social, que aí entra, por exemplo, segurança em profundidade, que, novamente, quando a gente traz, por exemplo, para a nossa realidade, cenário on-premises, o data center do cliente, etc., você tem a segurança física, não é qualquer um que pode entrar. Quem colocou aquele pendrive lá? Foi alguém, alguma intrusão? Então, esse ponto de segurança em profundidade é muito importante. Outro ponto, atualizações de patches, etc. De novo, essas atualizações, por quê? Foi uma vulnerabilidade zero day, né? Ou seja, ele não tinha uma patch para aquilo naquele momento, em 2005. Mas quando foi identificado em 2010, a Microsoft já executou e ela já corrigiu lá para a máquina lá dos usuários, depois disponibilizou para a população em geral, até porque aquele worm era específico para aquela atividade, não era para a população em geral. Mas esse ponto é bem importante, que é uma lição aprendida de manter, né, sempre atualizado. Controle de acesso, novamente, vai muito com a segurança em profundidade, porque você precisa manter todo esse controle para mitigar, por exemplo, de um pendrive aleatório parar no meio de um chão de uma usina. Então, você tem toda essa necessidade também.
Monitoramento de ameaças. Então, você ter. Muitas vezes a gente pensa que, por exemplo, um CNC ele não precisa ter nada de segurança, mas não, ele precisa ter também. Todos os sistemas que compõem uma solução, que compõem algo que vai ser utilizado tanto por usuários finais, quanto entidades de governo, quanto alguma coisa relacionada à infraestrutura, principalmente no mundo onde a gente vive hoje com IoT, por exemplo, tudo que é adjacente a uma solução, pegando o exemplo do Liferay, eu consigo me conectar via headless com soluções de IoT, consigo ter um front-end apartado, etc. Tudo isso é adjacente à aplicação. A aplicação é segura, só que todos esses outros touchpoints é, são brechas de segurança se você não trata de segurança neles também. Então, ter um monitoramento para todos os seus sistemas é muito importante para você poder mitigar esses pontos. E no fim, de novo, treinamentos, como vocês podem ver, é quase que recorrente em segurança da informação, que um dos maiores problemas hoje que a gente tem de segurança é com relação ao treinamento e conscientização dos usuários. Então, se eles tivessem um treinamento, eles saberiam que eles não poderiam ter pegado o pendrive do chão, ter espetado na máquina só para ver o que tinha naquele pendrive. Que ele pode instalar algum tipo de ferramenta ali suspeita e começar a fazer algum tipo de destruição na máquina do usuário. Então, é muito importante você conscientizar todo mundo nessa parte de segurança. Por isso que, para fechar aqui já, pessoal, já para finalizar, por isso que quando a gente fala de segurança da informação, eu sempre falo que isso a gente aprende na faculdade, né? A gente pode desenvolver o sistema mais seguro do mundo, mas nunca ele vai ser 100% seguro. Por quê? Porque você tem ainda o ser humano ali por trás, ali, trabalhando naquele sistema. Isso trazendo para a realidade do Lifer. Eu tenho um portal de intranet. Se o cara na máquina dele colocar um pendrive lá, ele pode afetar o portal de intranet. Ele pode ser uma camada de entrada. Credenciais de acessos. Cara, eu utilizo todos os protocolos de segurança, utilizo políticas de senha, mas eu não tenho a autenticação multifator. O usuário ele pode sofrer uma engenharia social, passar a senha para um atacante e o cara ganha acessos administrativos. Então, normalmente, a maior parte desses ataques que ocorrem, sim, tem worm, tem ransomware, etc., mas normalmente sempre tem algum ser humano ali por trás que sofreu uma engenharia social, por exemplo, que hoje é o que mais ocorre em qualquer tipo de cenário de ataque web. Então, esses são os principais pontos que eu queria trazer para vocês. Basicamente, eu falei de segurança de Liferay, tentei falar também de uma forma geral, trazer casos reais para que vocês tenham essa visão da importância ali da segurança da informação. E agora eu fico aberto para dúvidas, etc. E agradeço aí a atenção de vocês, pessoal. Boa, Gui, muito obrigada. Valeu aí. De nada. Já abri para o pessoal uma pesquisa Já vi sobre. aqui, deu um pop-up aqui. Isso. A pesquisa é anônima, tá, pessoal? É uma pesquisa para a gente contribuir. A pesquisa é anônima para a gente contribuir aí, tanto na escolha dos nossos horários do Meetup e também para avaliar a palestra de hoje. Agora a gente vai começar a avaliar as palestras para melhorar sempre. Comentários, dúvidas, angústias, casos reais. Diz aí, Danilo. Eu tenho, pessoal. O Igor tá. Deixa eu só pegar o gancho aqui, porque, primeiramente, Guilherme, parabéns aí pela sua palestra, cara. Segurança é um tema que me interessa bastante, apesar de não ser minha especialidade. Recentemente, eu estou trabalhando para um cliente, uma empresa global, empresa gigantesca, então ela obviamente, ela se importa muito, né, com a segurança, questão de LGPD também, né, segurança das suas informações, enfim. E recentemente a gente passou por um teste de vulnerabilidade numa empresa que você deve conhecer, né, acho que é bem conhecida de mercado, que é a Red Belt, né, então que ela fez todo aquele teste de segurança, teste de invasão e etc. E eu só queria fazer um comentário e depois eu vou partir para a pergunta, que no relatório final, o que foi levantado ali? 80% foram recomendações de melhorias, né, de segurança, e 20% foram pequenas vulnerabilidades de sistema. Então, zero foi de plataforma. Então, assim, eu como estava como liderando esse projeto, eu fiquei assim, bem satisfeito, o cliente também ficou muito satisfeito com o resultado desse relatório. Então, só
reafirma aqui, né, tudo isso que você comentou aqui na talk, né? E a pergunta é a seguinte, cara, eu queria só saber sobre esse recurso de LGPD que estava no teu penúltimo slide, se eu não me engano, que também é uma necessidade com esse mesmo cliente, que a gente tem os três ambientes, né, Dev, UAT e Uhum. produção, só que muitas das vezes a gente precisa reproduzir cenários de produção em UAT ou em desenvolvimento. A gente precisa meio que deixar sincronizado, né, esses ambientes. E aí, mais Certo. uma vez, falando de LGPD, a gente não pode simplesmente pegar a base e replicar para os ambientes, porque isso vai, Exatamente. né? Você tem que anonimizar para poder utilizar Exato. de um no outro. Quem desenvolve não pode ter Não acesso pode ali ter aos essas informações. informações sensíveis, né? Então, aí eu queria saber se o Life tem algum recurso de ofuscação, se a gente tem algum recurso que a gente consiga espelhar, tirando, respeitando essas informações sensíveis, se tem algum recurso que pode ajudar nesse sentido. Não, perfeito. Nesse sentido, Danilo, eu vou só compartilhar minha tela de novo aqui rapidinho, só para mostrar um ponto. A funcionalidade que a gente oferece, normalmente ela é mais direcionada não nesse caso de uso, de você poder anonimizar uma base de dados, etc., para poder fazer, vamos dizer assim, um restore do ambiente de produção para o de UAT. A funcionalidade que a gente tem, ela é mais voltada para o ambiente de produção em si. Por quê? Porque ela é sob demanda de usuários. Você não consegue fazer de uma forma massiva, assim, por exemplo, anonimizar todos os usuários, e também não é uma boa prática. Mas, basicamente, eu vou pegar aqui um exemplo aqui. Então, aqui eu tenho a minha pessoa. Eu tenho as opções, né, da exportação dos dados de usuários. Basicamente, ele vai gerar um UAD, né, que é o nome da extensão do arquivo, contendo todos os dados, todos os touchpoints que eu tive dentro ali da solução. Então, você consegue criar aqui todo o processo de exportação desses dados. Isso normalmente é feito sob demanda, quando o usuário necessita ter esse acesso. E a gente Uhum, tem também no cenário oposto, que é quando ele vira e fala, olha, eu quero anonimizar todas as interações que eu tive. Então, eu posso vir aqui e falar, vou excluir os dados desse usuário. Não necessariamente eu vou excluir, eu posso manter esses dados, mas ele vai vir para essa tela e falar, olha, eu posso só tornar anônimo e não vou excluir. Ou eu posso vir legal. aqui e falar, não, eu quero excluir todos os dados do meu usuário, que vai tornar anônimo ao mesmo tempo. Então, você tem essas Uhum, possibilidades. Aí, uma vez que você executa, ele já tem o Life, ele já tem toda a, deixa eu voltar aqui só para mostrar aqui para vocês. Ele já tem um usuário ali que é o usuário anônimo, só que ele fica inativo, ele não fica ativo. É esse Anonymous aqui, por exemplo. Aí toda vez que uhum, você tem algum touchpoint ali daquele usuário, ele vai utilizar esse usuário como o usuário que comentou. Então é o anônimo, mas era o Guilherme. Então você consegue uhum, ter toda esse tracking. Eu posso verificar e depois eu te dou um retorno, Danilo, se daria para uhum. utilizar essa funcionalidade específica nesse caso de uso. Eu acredito que não, porque, como você pode ver, ela é muito manual. Ela não é uma que você faz de forma massiva, assim, de pegar uma base de dados e anonimizar ela por inteiro. Porque é que são dois conceitos diferentes, né? Ô, A Gui, anonimização. Oi, Bá, pode falar. desculpa, é que só que nesse ponto, se por um acaso o cliente ele quer otimizar esse ponto de anonimização, enfim, essas três ações ali que a gente faz hoje manualmente, o que a gente vê assim de clientes que usam, por exemplo, soluções de mercado como uma Trust da vida ou outra solução que faz toda essa gestão do parque tecnológico ali do cliente para manter essa segurança, essas questões ali da LGPD, é se comunicar com as APIs do Liferay. Então, hoje o Liferay ele fornece a API para fazer essas três ações que a gente comentou, e aí essa implementação fica do lado a cargo dessa solução terceira, se comunicar com as nossas APIs. Seria uma forma aí de otimizar, caso ele queira, né, fazer isso. Legal. Seria o caminho que eu ia comentar. Porque eu acho que é até mais rápido e prudente de poder fazer, né, essa anonimização ali, de você poder excluir esses dados, etc. É Perfeito. uma coisa que, assim, a gente até, por exemplo, casos de uso, um cliente sinalizar que quer, né, tirar os dados dele ali do portal, enfim, ele é uma forma, como que a gente pode considerar? A plataforma em si, ela está reativa nesse sentido, né? Ela espera É, uma solicitação do cliente, mas se por um acaso, né, a empresa em si já tem processos automatizados e tudo, e ele queira também
pensar, né, que além de outros, né, sei lá, outros portais que têm esses dados do cliente, eu quero também pensar que tem o Liferay, que também pode ser que tenha, vou colocar tudo isso numa filinha para ele já ir anonimizando em todos esses locais. Então, isso poderia ser pensado, né? Mas nesse caso, o cliente ele usa de XP Cloud, né? Então, seria um pouco mais fácil já estando no ambiente do Liferay para isso, usando, Não, de é a repente, mesma pedindo coisa. a mesma coisa. É a É a mesma mesma coisa. coisa. A É, questão é a API em si, né? É sim. a API do DXP, entende? Independente se ele É tá isso. on-premise ou se ele tá, enfim, na cloud, é a mesma ação ali de consumir as APIs, caso você queira automatizar isso. Uhum. É, Legal. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. imagina. Igor tinha levantado a mão, diz aí, Igor. Boa noite, galera. Guilherme, é o seguinte, eu tenho uma dúvida em relação ao Liferay Objects, porque eu estou num cliente que eventualmente a gente vai propor, sabe, solução com Liferay Object para dados sensíveis de usuários. E aí eu queria saber onde que eu encontro, por exemplo, camadas, ferramentas, etc., de segurança que são usadas nesse sentido para eu poder defender essa solução no cliente. Tá, mas aí, no caso, dentro do Life Objects, você quer utilizar, por exemplo, essa parte de anonimização, essas coisas? Porque Não, não. o Objects, ele herda toda aquela camada de segurança que eu comentei do Life. É, em si, ele já tem toda aquela camada de segurança. Mas, por exemplo, eu quero colocar, vou exemplificar aqui, tá, Igor? Eu quero colocar uma máscara nos dados daquele usuário, por exemplo. Seria possível de você poder incluir via um script Groove, por exemplo, daria para você fazer uma action ali para poder excluir ou mascarar, por exemplo, aquele dado. É, pode falar agora. Desculpa, mas é que acho que o Igor, ele ia comentar um outro exemplo do Pode caso falar, de Igor. uso. É, por exemplo, dados sensíveis, telefone, endereço, esses dados assim, sabe? E aí, como que a gente protege de invasões, de saber que essa informação vai estar segura lá dentro. Tá. Não, beleza. Aí novamente volta no que que eu comentei referente ao Liferay XP. Quando você utiliza qualquer funcionalidade ali do Liferay, tudo aquilo que eu comentei de camada de segurança, etc., já é aplicável a essas funcionalidades. Então, o Liferay Object herda toda essa camada ali de segurança com relação à proteção desses dados, com relação à camada ali de, por exemplo, dependendo do cenário do cliente, se ele está no on-premise, tem criptografia PBK2, etc., que é um algoritmo grande. E quando está em cloud, ele está utilizando, no mínimo, a S256 para criptografia em repouso e em tráfego. Então, você tem tudo que é esses dados sensíveis, você consegue colocar nessa parte da criptografia. Tem toda a camada também de segurança, acesso a essas informações, via permissionamento, via autenticação de usuário, via segregação de perfis, etc., para poder acessar essas informações sensíveis. Então, você tem várias camadas de segurança, não somente especificamente para o Liferay Objects, mas do Liferay como um todo. Gui, Quer comentar, Bá? porque eu entendo essa parte que você falou, né, da segurança para acessar essas informações, realmente tem todos esses pontos, mas eu estou pensando aqui, quando a gente vai lá no cadastro, por exemplo, desse usuário, né, ou enfim, ou que a gente está no cadastro do objeto, né, Uhum. que a gente consiga definir no campo do objeto que é uma informação sensível, enfim, e que quando eu ir na opção de anonimização, exclusão, enfim, exportação dos dados, que ele vai considerar também esses campos do objeto, né, pelo que a nossa funcionalidade ali, a essência dela, quando ela foi feita, foi pensando essencialmente no cadastro de usuários, né? Eh, Esse ponto do cadastro do objeto no campo definir, né, o que que é sensível, o que não é, eu confesso que eu Não, não tenho não, 100% de certeza se é possível fazer isso. de novo, daria para fazer via implementação.
via, Uhum. via action ali, você colocar um script Groovy para você poder fazer uma máscara daqueles dados. Identificar o campo, existe toda a parte de você poder colocar, substituir aquele dado por um processo de criptografia, etc. É possível, existem até bibliotecas do Groovy mesmo executam, mas aí teria que ser via implementação. Esse ponto que a Bá comentou sobre selecionar, por exemplo, quais são os campos sensíveis ou não, eu também agora Uhum. caso de uso eu nunca não peguei ainda ali do objeto, não. Mas eu acho que é um bom ponto até para a gente levar Sim, time de pro time produto. de. É, porque Enablement. assim, porque a gente até. A gente tá com aquele conceito de dataset também, né? E até Sim, um ponto para levar para. Como a gente está cada vez mais tendo novos recursos, pensando em aplicações low code, no code, então pode ser que caia nesse ponto, né, que o Igor comentou, de trazer essas informações mais sensíveis para dentro desses objetos, né? E como que a gente está pensando em relação até mesmo ao GDPR, LGPD, né?